Bom dia, queridos irmãos e ouvintes. Hoje, meu nome é Nelma, fui convidada pela irmã Esté Dutra, que é a diretora da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Então, o nosso trimestre encerra hoje, então nós vamos hoje falar sobre a doutrina de Deus, que é a última lição desse trimestre. Então, antes de falar de doutrina de Deus, vamos falar sobre a palavra doutrina, que são um conjunto de ideias fundamentais que são necessárias para alguns grupos que elas sejam transmitidas. Pode ser grupo de economia, de filosofia, de política, de religião. E para nós, na nossa visão, nós temos ideias de que às vezes são boas as doutrinas ou são ruins, mas a nossa doutrina que a gente vai falar hoje é a doutrina de Deus. Então, a doutrina de Deus é um conjunto de ideias necessárias para ser transmitida para o comportamento do ser humano, tanto ele individual como na coletividade, em sociedade. E não esquecendo que todos os textos bíblicos, qualquer pessoa pode ler e dar a sua narrativa, mas a nossa narrativa de hoje é baseada na visão cristã evangélica, que diz que a Bíblia não erra. Nós acreditamos na inerrância da Bíblia, na soberania de Deus e na responsabilidade do ser humano. Então, a nossa lição de hoje, a doutrina de Deus, ela está baseada em dois textos da Bíblia, que é Mateus 25, de 31 a 46, que nós podemos dar o nome de parábola do julgamento final, e também Apocalipse 22, de 1 a 14, com a Jerusalém Celestial, ou o Novo Éden, ou a capital da nova criação. Então, esses dois textos que nós vamos utilizar hoje para a nossa lição. O autor da revista divide a lição em 4 tópicos. O primeiro tópico ele chama Somente um Deus eterno concede vida eterna. O segundo tópico, a vida eterna nos faz praticar boas obras. Terceiro, a vida eterna com Deus. Quarto, o Deus eterno tem uma palavra eterna. Então, nós vamos falar sobre esses 4 tópicos. E no primeiro tópico, observamos a preparação para o grande julgamento. Quando vier Jesus pela segunda vez, que a gente chama de parousia, então ele vem em toda a sua glória, porque aqui nesse versículo, que diz logo no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então aqui nós observamos assim observamos que coisa diferente que aconteceu. Jesus, quando ele era o Jesus de Nazaré, humilhado, além de ser humilhado, foi crucificado, sofreu, agora ele vai voltar como Cristo, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele vai julgar agora as nações. Todos vão passar diante dele, e no versículo 32 diz que todos na sua presença vão ser separados em 2 lados, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, diz que as ovelhas ficarão no lado direito e os cabritos, ou os bodes, ficarão no lado esquerdo. Então, quando vier o Filho do Homem, ele virá agora na sua majestade, na sua plenitude total, quer dizer, no trono da sua glória. Então, esse contraste que ele tinha que passar aqui, porque Deus se fez homem, habitou entre nós, então foi torturado, massacrado, ridicularizado, foi cuspido, levou coroa de espinho, sofreu muito.
até chegar à crucificação, porque era plano de Deus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, para uma pessoa expiar os seus pecados, ela tinha que oferecer um cordeiro, né? Matava-se ali, é como se dizia assim, ó, era você que deveria estar nesse lugar, mas essa ovelhinha está fazendo a expiação. Então, Jesus fez a expiação por todo mundo, mas esse sacrifício só é válido para quem o aceitar. Que quem não aceita Cristo, esse sacrifício de nada adianta. Então, portanto, agora é a glorificação plena de Jesus. Nos versículos 32 e 33, tá? Aqui no 32, que vão ser separados, vai ser o julgamento mesmo aí, vão separados. E diz que até mesmo que nos grandes julgamentos, o espetáculo é o que chama mais a atenção, tanto da plateia como dos que estão julgando, do júri. O espetáculo é assim, o bom desempenho dos advogados, o bom desempenho do promotor e também as testemunhas. Mas para Jesus, ele julga o interior. Jesus não vive de aparências. Então ele olha o estado da alma. E como a gente sabe aqui na terra, na sociedade agropastoril, a gente sabe que um pastor de ovelha ou de cabras, ele sabe, mesmo numa penumbrazinha, ele sabe, mesmo quase que no escuro, ele sabe quem é o bode e sabe quem é a ovelha. Os comportamentos são diferentes, mas as ovelhas de Cristo serão julgadas, que ficarão no lado direito de Cristo. Cristo não vai ver só porque ela é indisciplinada, porque pula muito, porque se veste diferente, não é nada disso. Ele vai ver o seu interior, ele vai ver o que você fez, como é que você chegou diante dele, se realmente você se arrependeu dos seus pecados, ou se você é um crente só de aparência. Então, isso é que vai ser o importante no grande julgamento. Então, quando pensamos em julgamentos, devemos sempre fazer um auto-julgamento. Então, todos os dias, ao acordar, você que trabalha, que corre muito, é bom acordar um pouquinho antes, assim, uns 10 minutinhos, ali na cama mesmo, ligar o seu pensamento no trono da glória e fazer um auto-julgamento de você mesma. Como é que você está agindo? Como é que você está fazendo? Como é que é a sua vida no reino de Deus? Então, nós temos que viver muito bem, tanto na vertical com Deus, como na horizontal com o nosso próximo, com nossos irmãos. Então, não devemos esquecer que esse julgamento é individual. Porque quando Cristo for julgar as nações, não vai julgar todo mundo de uma vez, não. Cada caso é um caso. Então, não podemos pensar que a vida do meu pai vai me abençoar, ou a vida da minha esposa, do meu esposo, do meu filho. Cada um vai comparecer sozinho. A sua sentença é individual. Então, no versículo 34, tem assim, que Cristo dirá o rei, então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, quer dizer, as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, isso olha, é a sua sentença, se você é realmente uma ovelha de Cristo. Aí no tópico 2, diz: a vida eterna nos faz praticar boas obras. Então, quando Jesus fala isso, vinde bendito do meu Pai, e toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, no outro versículo ele explica por quê. Ele diz assim: porque eu tive sede, me deste de beber, porque eu tive fome, me deste de comer, eu era forasteiro, me hospedaste, eu estive nu, me vestiste, eu estive doente, foste me visitar.
eu estive na cadeia, você apareceu lá para me visitar também. E os justos perguntarão para Jesus. Vejam bem, ó. Jesus disse para ele: Vinde, venha, pode entrar que está preparado aqui as boldas para você. Aí os justos vão perguntar, Jesus vai dizer, porque vocês fizeram tudo isso. Aí os justos vão dizer assim, os salvos por Jesus vão dizer assim, mas quando? Quando que nós estivemos com fome, com sede, nu, enfermo ou preso? Quando foi que nós vimos isso e fizemos tudo isso? Então Jesus responderá. Jesus responderá e vai dizer para eles assim, o rei dirá, sempre que vocês fizerem essas coisas, vocês fizeram isso, deram de beber, de comer, vestiu, foram visitar, a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim também. E neste momento, o Senhor diz para o outro grupo do lado esquerdo, os bodes, os cabritos, que a gente chama assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque, aí vem a explicação, eu tive fome, não me deste de comer, eu tive, eu tive sede, eu era forasteiro, eu era, eu estava enfermo, não apareceu ninguém lá, estive na cadeia. E Jesus vai dizer isso. E eles vão perguntar, mas quando? O que é isso? Jesus vai dizer, quando vocês deixaram de fazer tudo isso a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Então, mas uma coisa a gente tem que ter certeza, que as boas obras não salvam ninguém. Existem algumas seitas por aí, que só praticam boas obras. Eu conheci uma mesmo que iam nas casas pegar alimentos para doar para quem está passando fome, mas não queriam saber de Jesus, porque eles acreditavam só na reencarnação da alma e que eles estavam como se estivesse purificando a alma deles, que já sofreu em outras décadas. Então, isso não salva ninguém. O que salva o ser humano é Jesus Cristo. É se você aceitar Cristo. Se você aceitar Cristo realmente, se você é um salvo, se você vai ficar ao lado direito de Cristo, se você é uma ovelha de Cristo, você será constrangido a fazer as boas obras. E às vezes você nem sabe por quê, você nem se lembra. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, Nelma, tu te lembra que você me deu um conselho assim, assim? Foi tão bom, minha irmã, muito obrigada. Nelma, isso e aquilo, e você nem se lembra. Mas o ser humano salvo, ele tem que ser bênção, porque ele é um instrumento de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus, Jesus, quando veio ao mundo, ele vem implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, nós somos instrumentos dele, porque os anjos não vão descer para fazer a obra, não. Somos nós que temos que fazer tudo isso aqui. Então, as boas obras não salvam. Os salvos são impulsionados a fazerem isso. No terceiro, sim, e além do mais, no finalzinho de Mateus 25, no versículo 46, diz assim, e irão para o castigo eterno. Irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então, a vida eterna existe? Existe. Está dizendo aqui na palavra de Deus, tá? Então, quando nós morremos, nós temos vida eterna ou com Deus ou com o nosso inimigo das almas. Não temos medo de falar o nome dele. Ou com Deus, com Jesus Cristo, ou com o diabo. Então, aqui diz que estes, que Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, irão para o castigo eterno. Porém, os justos para a vida eterna. E a vida eterna é com Cristo. Então, é o que nós estamos estudando hoje, tá? Então, no terceiro tópico do autor da nossa lição,
ele fala no capítulo 22 de Apocalipse, a partir do versículo 1, aí ele diz assim, o autor da revista diz, vida eterna com Deus. Então já demos os malditos, os que foram apartados para o fogo eterno. Quer dizer, se o fogo é eterno, é porque eles vão ter vida eterna. O fogo não vai queimar. E os benditos de Deus que vão morar com Cristo, vão ter vida eterna com Cristo. Então, agora, nós vamos para o capítulo 22 de Apocalipse, que fala sobre assim o finalzinho da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. E logo no início tem um texto muito bonito que eu gosto de ler, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o reino de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e o contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Já pensou? Nós não sabemos nem se vamos viver um século, mas os salvos por Cristo Jesus vão reinar de séculos por séculos em séculos, quer dizer, terão vida eterna com Jesus. Mas o mais bonito aqui é que fala, eis aqui um jardim, que nos remete ao jardim do Éden, né? Só que aqui é uma nova criação, é a nova Jerusalém, é a Jerusalém celestial. Então, um jardim com um lindo rio. E esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro, que é o rio de águas cristalinas, que é a água da vida. Quer dizer, águas cristalinas, mas que é a água da vida. Olha que interessante. A água da vida. Então, e de cada lado da margem do rio, que tem uma praça com esse rio, tem a árvore da vida. A árvore da vida. Estão lembrados lá do Éden? A árvore da vida. E que dá 12 frutos. Um fruto por mês. Dando um fruto por mês. De mês em mês o fruto. E cujas folhas são para a saúde das nações. Opa, que legal! Então, olha aí como é que o homem pode ter vida eterna. Ele vai ter a água da vida, que é a salvação por Jesus Cristo, mas vamos pensar na nossa vida aqui. Olha, se eu tenho água, se eu tenho alimento e se eu tenho saúde, eu vou viver para sempre, não é? Com Jesus? Olha que maravilha! Então, lá nós temos essas três necessidades, essas três coisas importantes para a vida do ser humano. Então, nós devemos pensar o que é que nós estamos fazendo. Vocês acreditam que tem gente que nem lê a Bíblia? Vocês acreditam que tem crentes que nem ora, que não consegue nem se concentrar quando vai orar? Então, irmãos, olha, temos que fazer o nosso autojulgamento. Vamos fazer o nosso autojulgamento. Vamos pensar nós nessa cidade aqui, tá? Então, há aqui 3 coisas necessárias, que é a água, o alimento e a saúde. Então, junta essas 3 coisas, simboliza a nutrição, água e o fruto, né? E os cuidados que Deus dispensa aos seus. Então, aqui, nesse tópico, nós estamos vendo as provisões de Deus, quer dizer, vida eterna com Deus, mas Deus está preparando tudo.
Só que Deus falou, vem morar, porque já está preparado desde a fundação do mundo. Então, Deus está dando um tempo aqui para nós. Então, tem gente que ainda não aceitaram Jesus, porque quando Jesus voltar, ele não vai querer ninguém dizendo assim, não me falaram de Cristo. Existe lugar assim? Existe, porque Jesus ainda não voltou. Porque quando todos ouvirem a mensagem do Evangelho de Cristo, Jesus vai voltar. E é por isso que a gente trabalha por missões. Já que você não pode ir pregar o Evangelho, tem quem é vocacionado e quer ir pregar o Evangelho. Então, nós temos que ter essa preocupação. Quando é que Jesus virá? Virá hoje? Tem um hino que diz hoje, à tarde, amanhã, hoje à noite ou amanhã. Ninguém sabe. Na parábola das 10 virgens, diz que o noivo chega de repente e vai pegar algumas loucas que não estão preparadas. Então, nós temos que nos preparar para isso. Então, assim, e assim o homem poderá viver para sempre na eternidade com Cristo. Então, nada vai lhe faltar. Aqui no outro versículo ele diz, nem precisa de luz, nem de o sol, será o próprio Jesus, né? Já não haverá noite, nem precisa ele de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, nós temos que fazer esse auto-julgamento todos os dias, tá bom? No versículo 4, encontramos a expressão, e verão o seu rosto. Olha que maravilha! O crente aqui na terra, ele vive nessa ânsia. Ele quer ver o rosto de Cristo. Ele fica escrevendo poemas sobre o rosto de Cristo. Ele fazem cânticos sobre o rosto de Cristo. Fazem hinos evangélicos que veremos face a face. Isso mostra a ansiedade do ser humano em ver o rosto de Cristo. E ali no versículo 4 diz o quê? E contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então, nós vamos ter esse encontro com Jesus Cristo na glória. Quando passar esse mundo, que uns morrem, outros vão ficando. Então, para aqueles que morrerem, que tiver passado e vencido o mundo, o cristão remido estará de uma vez para sempre na eternidade, na eterna presença do seu Deus Redentor, o Cristo bem-amado, e servi-lo para sempre. Preste atenção, existe coisa melhor do que isso? Você está frente a frente com Cristo, você está face a face com Cristo, você está na eternidade com Cristo e servi-lo para sempre. Então, é isso que porque seríamos tão miseráveis se a gente pensasse que a vida seria só essa aqui. Diz, a vida é isso aqui, morreu, acabou. Não é, não. Assim seríamos muitos. A vida não valia a pena, porque nós queremos ter uma vida eterna com o nosso Criador. Agora nós vamos para o último tópico, que é o Deus eterno tem uma palavra eterna. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nos conduz, que é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus tem que ser lida todos os dias, porque Deus fala conosco todos os dias. Nós falamos com Deus quando nós oramos com Deus, e Deus fala conosco de várias maneiras. Entre umas é a palavra de Deus. Se você lê, depois você medita no que você lê, todo dia, a mesma passagem, Deus vai falar de maneira diferente para você, porque a palavra de Deus é uma fonte que jorra para sempre. Então, o que ela fala para mim, pode falar para outra diferente, vai depender de cada um. Porque o Espírito Santo de Deus é que dá o discernimento. O Espírito Santo de Deus nos dá a unção para que a gente tenha uma vida dedicada ao Senhor. Então, o Deus eterno tem uma palavra eterna. Isso nós vamos trabalhar dos versículos de 6 a 14. Então, no versículo 7, no 6 diz assim, disse-me ainda estas palavras, quer dizer, o anjo dizendo
para João. Disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí no versículo 7 ele diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que vem sem demora. Então não esqueça que um dia para Deus, o apóstolo Pedro diz que pode ser 1000 anos. E 1000 anos para Deus pode ser um dia. Então nós não sabemos o relógio de Deus qual é. Então João, ele assegura a seus ouvintes que esta é uma mensagem de autoridade divina. Aos que obedecerem estas palavras, viverão uma vida de triunfo. Nos versos 8 e 9, João acrescenta o seu testemunho pessoal. Ele acrescenta. Então, é o próprio testemunho de João. Nos versículos 8 e 9, ele diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. No outro versículo, o anjo diz: Não faça isso, levante, porque eu não sou Deus, não sou ninguém, eu sou o seu conservo. Então, levante, fica de pé, porque não é assim, apenas você está vindo e vai passar para os outros. Então, esse testemunho de João, naquela época, era muito importante. Imagine, naquela época, imagine agora, né? Que a palavra de Deus é eterna. O Deus eterno tem uma palavra eterna. Então, muitos cristãos, no final do 1º século, no início do 2º século, eles eram martirizados. Muitos morriam em nome do amor que ele tinha por Jesus Cristo. Eles preferiam morrer do que adorar outros deuses. Mas não é adorar assim, viver adorando, não. Eles não faziam nada que manchasse a vida dele. Então, eles eram obrigados a adorar os deuses do panteão romano. Então, não era que eles viviam adorando, nem falar mal de Cristo, não. Eles obrigavam os cristãos a chegarem diante dos deuses dele, principalmente o imperador. O imperador romano fazia parte do panteão romano. Ele era Deus para eles lá. Então, o cristão tinha que chegar diante dele, se curvar, jogar incenso sobre umas brasas para aquela fumaça subir. Ele se curvava, às vezes até se prostrava no chão. Nenhum cristão queria isso. Nenhum. Dizia, eu prefiro morrer, mas não farei. Os que fizeram não eram cristãos, eram falsos, né? Eram falsos cristãos. Então, nós vemos na história da igreja, né? A história do cristianismo. Os irmãos se lembram das 7 igrejas do Apocalipse, né? Na Ásia Menor, ali onde João também visitava aquelas igrejas. Muitos dos pastores daquelas igrejas foram martirizados. Então, nós temos o exemplo de Policarpo. Podem pesquisar na internet que vocês vão ver. Eu li no livro. Ele era o pastor da igreja de Esmirna, que fica na atual Turquia hoje, na Ásia Menor. Então, ele não se rendia, ele era crente de verdade. Se tivesse que morrer, ele morreria. Então, eles eram queimados vivos, eram amarrados numa estaca, amarravam-se as mãos assim para trás, os pés, e em volta faziam uma fogueira, e eles eram queimados vivos. Mas no caso de Policarpo, diz que milagrosamente apareceu um vento que soprava as labaredas para fora do corpo dele. Mas como ele estava condenado à morte, um soldado romano veio, viu que o fogo não queimava, veio e apunhalou o coração dele. Então, assim morreu Policarpo. Quer dizer, foi martirizado, mas não se curvou diante dos falsos deuses. Então, é isso que João está falando aqui. Então, no versículo 10, o anjo diz a João que não cele esse livro para uma época muito longe, não. Deixa aberto, não cele agora, não.
porque essa mensagem já está valendo para vocês agora. Os que estão sofrendo, os que estão sendo martirizados, já vão se encontrar com Cristo agora. Então o anjo disse: não cele ele, não termine para uma época antiga, não, pois a mensagem é dirigida primeiramente aos cristãos dos dias de João, que era no final do século I. Então, no versículo 11, o divino período, quer dizer, a providência de Deus de provação para os inimigos da causa de Deus já findou. Então, no versículo 11 diz assim: quem é injusto, continue fazendo injustiça. Se você é imundo, continue se sujando, sendo mais imundo. O justo, continue praticando justiça. E o santo, continue santificando-se, que é esse o caminho. Por quê? Por que a palavra fala isso? Porque agora está iminente o julgamento deles. Vai chegar o julgamento dele. Então, no versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora e trago o galardão para cada um, dependendo das obras que fizeram. Então, irmãos, para terminar, nós vamos falar agora sobre o nosso texto áureo. Eu deixei para o final. Que parece, você lendo o texto áureo, parece assim um preparatório para o grande julgamento, que para mim parece até uma festa. Tá? Para os salvos será alegria, né? Então, o nosso texto áureo diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Então, lavam as suas vestes. Para na festa tem que estar todo limpinho, mas lavando no sangue do Cordeiro. Quer dizer, são os benefícios da expiação de Cristo. Tudo que a morte de Cristo fez por nós. Quer dizer, nos perdoou os nossos pecados. E também vai ter direito à árvore da vida. Que essa árvore quer dizer o quê? A imortalidade. Ela é prometida a quem lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, quem é salvo por Jesus. Então vai ter imortalidade. E ainda tem mais uma boa: entrar pelas portas. Olha que maravilha! Indica o acesso à Nova Jerusalém. Então você é convidado, pode vir, as portas estão abertas para você. Então basta que você aceite a Cristo, lave as suas vestes no sangue de Cristo, que quer dizer o quê? Que Cristo perdoe, você se arrependa dos seus pecados. Você tem perdoado todos os seus pecados através da morte de Cristo. Vai ter direito à árvore da vida, vai ser imortal, porque você vai comer do fruto da árvore da vida, ainda vai ser convidado vai entrar pelas portas. Então, irmão, agora nós vamos encerrar, tá? Agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que a irmã Esté me convidou, e eu, como serva do Senhor, vou dizer sempre o quê? Eis-me aqui, usa-me a mim. Então, nós vamos agradecer a Deus agora por tudo isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, dou-te graça por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Abençoe aqueles que ouviram, trabalha no coração deles, aqueles que estão frios, afastados dos teus caminhos, Senhor, dá-lhe uma renovação espiritual. Senhor, fica conosco, abençoe a BD da nossa igreja. Tudo isso eu te rogo e te peço em nome de Jesus. Amém.